Bom dia, nossos amigos interessados e ouvintes do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Estamos hoje no quarto sábado do mês de dezembro de 2022. Voltamos então com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E o tema que nós escolhemos para hoje, para reflexão, é Conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, na visão do Espiritismo, é a base da libertação, ou seja, da redenção espiritual das criaturas humanas. Ninguém pode chegar a Deus sem o conhecimento de si próprio, de si mesmo. E este preceito, essa sentença, ela é tão importante na vida do espírito, na vida do homem, em evolução, em progresso, que os sábios da antiguidade colocaram como registro lá na antiga Grécia, no frontal ou no frontispício de um templo de Delfos, lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo, mostrando que a base da salvação do homem é o conhecimento de si mesmo. Não é de outra forma que chegaremos a Deus, senão pelo conhecimento de si mesmo. Essa frase, essa sentença, é atribuída através dos tempos, da história, a um dos grandes sábios de todos os tempos que passou aqui pela Terra, Sócrates. Foi, segundo algumas histórias, foi o verdadeiro criador, autor deste preceito, desta sentença moral, conhece-te a ti mesmo, que tenha sido de Sócrates, ou de seu discípulo Platão, ou mesmo de Aristóteles, ou mesmo de qualquer sábio da antiguidade, não nos interessa. O que nos interessa é o valor moral desta frase, que é a chave de abertura para o reino de Deus. Ninguém pode se salvar, ninguém pode chegar a Deus sem o conhecimento de si mesmo, que é a base de toda a felicidade humana. E este tema está em O Livro dos Espíritos, que é o livro que nós tomamos como base para a reflexão do programa Encontro com o Espiritismo. E este tema está na pergunta 919 deste Livro dos Espíritos. Inclusive, aproveitamos o ensejo para sugerir quem quiser conhecer o Espiritismo com profundidade deve, primeiramente, ler o Livro dos Espíritos. Lê a primeira vez, lê a segunda, lê a terceira e depois estuda o Livro dos Espíritos, porque ele é o portal de entrada para o conhecimento da sabedoria do Espiritismo. Aproveitamos também o ensejo para sugerir que quem conhecer o Livro dos Espíritos conhecerá a sequência que é o Livro dos Médiuns, que trata da ciência do Espiritismo. O Livro dos Espíritos trata com profundidade da filosofia espírita. E o Livro dos Médiuns trata com especialidade da ciência do Espiritismo, trata da mediunidade, que é universal, dos médiuns,
e das manifestações das almas dos mortos. Depois pode ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente da religião espírita, porque aborda, se aprofunda e explica as passagens bíblicas, notadamente dos Evangelhos. E demais obras de Allan Kardec, poderíamos sugerir O Céu e o Inferno, que é um verdadeiro arquivo de comunicações mediúnicas, comunicações de espíritos bons, espíritos sofredores, espíritos maus, espíritos infelizes, que Allan Kardec reuniu e formou o livro O Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina analisada à luz do Espiritismo. Mas temos também a quinta obra de Allan Kardec entre as demais, que é a Gênese. Se você quiser saber, a Gênese significa o início, o começo. Se você quiser saber alguma coisa sobre a formação do planeta Terra, os primeiros seres vivos, a evolução dos seres vivos e o planeta Terra, o progresso do planeta Terra até o presente, deve conhecer esta obra, a Gênese, de Allan Kardec. De maneira que é apenas uma sugestão para os que gostam do Espiritismo ou querem se interessar pelo Espiritismo. Se você lê o Livro dos Espíritos casado com a Gênese, você vai ter um conhecimento profundo daquilo que os Espíritos chamam a teologia espírita, a teologia do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos casado com a Gênese. E então, no tema de hoje, que é o conhecimento de si mesmo, não é? Aí nós, antes de iniciarmos a abordagem desse tema, que é no Livro dos Espíritos, pediríamos a técnica, o intervalo musical de Encontro com o Espiritismo. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem a doutrina espírita e confundem o Espiritismo com outras práticas espiritualistas, o programa tem o objetivo, mais uma vez, de tirar as dúvidas das criaturas e mostrar que o Espiritismo não tem parte, não tem nenhuma relação com as outras práticas espiritualistas. O Espiritismo não tem. Então o Espiritismo é autêntico, é verdadeiro, é esse aqui, o de Allan Kardec, porque não existe outro Espiritismo. É este aqui, cujo codificador é Allan Kardec. E então aqui no Livro dos Espíritos, nós aqui consultamos, e na pergunta 919, que é no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, sobre o tema o conhecimento de si mesmo, ele pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos superiores, quando falamos, é um conjunto, ou seja, um conselho de espíritos elevados, entre eles Sócrates, Platão, Aristóteles e alguns apóstolos de Jesus, e também Santo Agostinho e outros que foram grandes autoridades cardeais, papas da Igreja Católica de outras encarnações, que voltaram do mundo espiritual para auxiliar Allan Kardec. São esses espíritos que compõem o Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros autores da doutrina espírita, já que Allan Kardec é apenas o codificador, o organizador do Espiritismo. E de outra oportunidade falaremos da colaboração pessoal de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e também as demais obras da codificação do Espiritismo, que ele escreveu desdobrando
a base, a raiz, que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Mas falaremos noutra oportunidade. E então Kardec pergunta aqui na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio mais prático? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E vamos para a resposta do Espírito da Sabedoria. E ele responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi este sábio? Sócrates, que veio do mundo espiritual compor, formar também o Conselho de Espíritos Superiores. Gostaríamos de esclarecer que esse Conselho de Espíritos Superiores tem a liderança, a orientação do próprio Jesus de Nazaré. Ele é que é o líder desse Conselho de Espíritos Superiores, que dá o nome de Espírito da Verdade, que está em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. E então Allan Kardec insiste na pergunta, a pergunta 919A, bem desdobrada. Kardec volta a perguntar: concebemos toda a sabedoria desta máxima? Concebemos. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É aí onde está o enigma da questão. Cada criatura dedicar-se, fiscalizar-se, patrulhar-se e perguntar-se a si mesmo: quem eu sou? Aí a consciência vai responder, para fazer mudança na vida da gente. É o conhecimento de si mesmo. Aí Kardec pergunta aos espíritos qual o meio de conseguir. Qual o meio? E um espírito elevado, que dá o nome de Santo Agostinho, que foi um dos pais da Igreja Católica, que também veio como assessor espiritual de Allan Kardec, veio do mundo espiritual compor esse conselho de espíritos elevados, Santo Agostinho. E ele responde: fazei, Kardec, fazei o que eu fazia quando vivi aí na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não estava em falta com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. A reflexão de Santo Agostinho. Foi assim que cheguei, Kardec, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele, pois, que todas as noites, diz aqui o Espírito Santo Agostinho, aquele, pois, que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Kardec, Deus o assistiria. Então, nós vemos aqui a parte de Santo Agostinho nessa resposta a duas perguntas de Allan Kardec sobre o tema de hoje, que é o conhecimento de si mesmo, que é a chave, é a base da libertação espiritual do homem, do espírito reencarnado. E pediríamos a técnica mais um intervalo musical para o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Voltando a dar continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo,
nós aproveitamos aqui uma pequena mensagem, um pequeno texto que nós encontramos aqui em nossa pesquisa na Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de março, vamos ver aqui, no mês de março de 1863. É uma pequena mensagem, bem curtíssima, de um espírito que deu o nome de La Fontaine. É o espírito de Jean La Fontaine, que foi um grande sábio fabulista da Europa, da França, que foi contemporâneo de Allan Kardec. E depois desencarnou, e depois deu essa comunicação na Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec, por bem, publica nessa revista. A mensagem esse espírito deu na Sociedade Espírita de Paris, a 9 de março de 1863. E o que é que esse espírito de sabedoria nos diz sobre o conhecimento de si mesmo? Ele diz: o que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é com certeza o fato de não perceberdes que o tendes. A gente faz questão de ignorar aquele defeito, mas se lembra dos outros, do defeito dos outros. É isso que ele quer dizer. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, do teu próximo, nem sequer suspeitai que tende as mesmas faltas, os mesmos defeitos, talvez 100 vezes maiores que os deles. Isto é consequência do orgulho, que vos leva, muitas vezes, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós mesmo, e que os outros, ou nos outros, tudo é mal, mas na gente tudo é bom e tudo é o bem. E ele continua: deverias analisar-vos um pouco, como se não fosse vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizeste ao vosso irmão fosse vosso irmão que vos fez. Colocai-vos em lugar deles. Que farias vós? Respondei com segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isto, estou certo de que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havias notado. Através de quê? Do conhecimento de si mesmo. Interrogar a si mesmo que tipo de pessoa nós somos, o que fazemos, o que pensamos em relação aos outros, ao mundo e às criaturas, isso se chama conhecimento de si mesmo. E continua o Espírito em sua breve mensagem: sede francos convosco mesmos, travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam maléficas. E aqueles que as mimam, que são os pais e principalmente os avós, que os mimam ou que as mimam em exagero, são os primeiros a receber os efeitos maléficos daquela criança quando ela crescer. Voltai um pouco aos arquivos, ao alforge da vossa memória, onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos defeitos à frente e os dos vossos semelhantes para trás, e tendes cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. Assinado La Fontaine, que é esta pequena mensagem que está no livro aqui, ou na Revista Espírita de Allan Kardec. E depois desta pequena mensagem, nós convidamos ou pedimos à técnica mais um intervalo musical para o nosso programa.
Dando continuidade ao nosso programa de hoje, cujo tema é o conhecimento de si mesmo, porque ninguém consegue a autolibertação espiritual sem o conhecimento de si mesmo. Quem somos nós? Os maiores inimigos do homem é o próprio homem. Isso nos faz lembrar Chico Xavier, aquele que foi o maior apóstolo do Espiritismo, um dos mais elevados espíritos que já passaram aqui pela Terra, espírita, Chico Xavier, que deixou quase 500 obras escritas pela mão dele, pelos espíritos superiores. Chico Xavier, ele dizia que se nós quisermos conhecer o nosso maior inimigo, devemos ficar na frente de um espelho, mostrando que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Porque o próprio homem é que cria os seus próprios problemas, problemas para ele e problemas para o próximo. E então nós recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos aqui uma pergunta de uma pessoa que se interessa pelos estudos do Espiritismo. E ele pergunta: os espíritos têm um fim? Os espíritos têm um fim ou os espíritos são eternos? Essa é a pergunta dessa criatura, e é uma pergunta semelhante a esta nos foi feita em um programa anterior, mas nós responderemos. Ora, os espíritos são criados por Deus. Logo, quando eles são criados por Deus, eles se tornam infinitos. Os espíritos não têm fim, mas não são eternos, porque o termo infinito aplica-se aos espíritos porque tiveram começo, mas não terão fim. São imortais, infinitos. Agora, o termo eterno se aplica, se usa em Deus, porque Deus é o ser, a causa, sem causa. Ele não teve começo e nem terá fim. Então aplica-se em Deus o termo eterno, eternidade. As leis de Deus são de eternidade, infinitas e eternas como o próprio Deus. Agora os espíritos não são eternos, eles são infinitos, porque tiveram começo, mas não terão fim. São imortais. Essa é a resposta a essa pergunta desse companheiro. E a outra pergunta que ele nos faz, ele pergunta: os espíritos, para se tornarem puros, precisam reencarnar quantas vezes? Porque nós sabemos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e todos marcham para Deus. A fatalidade é esta, é todos se tornarem puros. Mas os espíritos não evoluem em linha direta, saem das mãos de Deus e sem reencarnarem, sem estar em contato com a matéria pelas múltiplas reencarnações, eles não se tornam puros. Logo, eles têm que ter contato pelas reencarnações com os corpos que nós recebemos ao renascer ou ao nascer. É dessa forma que eles se tornam espíritos puros. Mas a quantidade de reencarnações que eles têm, os espíritos têm, para se tornar espírito puro, não se sabe. Depende unicamente dos espíritos, do livre-arbítrio de cada espírito. Uns são mais aplicados nas reencarnações, são mais obedientes às leis de Deus. Esses chegam à condição de puros espíritos mais depressa do que aqueles espíritos que são rebeldes, que são desobedientes às leis de Deus. Esses multiplicam as reencarnações. E aqueles que são obedientes diminuem a quantidade de reencarnações. Então, depende a quantidade de reencarnação unicamente do livre-arbítrio de cada espírito, sendo obediente às leis de Deus,
sendo, por conseguinte, obedientes aos seus protetores espirituais, aos seus anjos da guarda. E então pediríamos mais uma vez, depois dessa resposta, a parte espiritual, o intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós apresentaremos aqui mais um pensamento, uma frase, que é a frase do programa Encontro com o Espiritismo. É uma frase que é extraída de uma passagem do Evangelho do Cristo, quando Jesus diz ou ensinava naquela época as multidões. Ele dizia: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Faz a tua parte, que o céu te ajudará, mostrando que os espíritos evoluem, progridem e conseguem a sua evolução através do esforço pessoal, do autodomínio, lutando contra o mal e fazendo o bem. E dando sempre de si, porque o Evangelho ensina que o segredo da vida é dar e receber. Quem dá, recebe. Quem multiplica a doação, recebe dobrado, obedecendo à lei de retorno, porque tudo tem uma resposta. Dando, se recebe, e a própria vida é como um roçado. Planta-se agora e colhe-se lá na frente. Quando nós plantamos agora o bem, colheremos o bem inevitavelmente, pela lei de retorno. Quando praticamos o mal, colheremos os frutos do mal também inevitavelmente. Essa é a lei de retorno, essa é a lei de causa e efeito, essa é a conhecida no mundo inteiro, a lei do karma. E então nós vamos encerrar o nosso programa, mas antes vamos pedir a colaboração mais uma vez do médium mundialmente conhecido, está entre nós, Divaldo Pereira Franco, com um pequeno texto dos bons espíritos para encerrar o nosso programa, Divaldo Pereira Franco. E com a palavra o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. E depois desse pequeno texto, dessa colaboração do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos aos interessados para uma reflexão profunda sobre o conteúdo do programa de hoje. E convidamos ao mesmo tempo para o próximo sábado, de 8h30 às 9h da manhã, através do Rádio Jornal do Comércio, 99,5. Muita paz para todos e um bom ou um final excelente, um final bem excelente de final de semana. Muita paz para todos.